Bom dia, pessoal. Através do Irã e Dom Vicente, quero cumprimentar a todos e a todas que estão aqui nessa casa. Dom Vicente, a história da igreja aqui em Sergipe, desde 1910, considerando as evoluções do pensamento teológico, ela sempre esteve preocupada com a integralidade humana. As ações sociais da igreja em Sergipe, desde o tempo de Dom José Tomás, depois com Dom Fernando Gomes, Dom Távora, ela sempre esteve atenta na condição de vida dos pobres. E ela reagiu, no decorrer dos anos, para defender a vida. Desde a comida quem tem fome no tempo das secas, até ações estruturantes. Por exemplo, quando a igreja fundou o MEB, foi preocupado com o analfabetismo no Brasil. Dom Távora foi o primeiro presidente. Através do MEB, se preocupou com a organização popular, os primeiros sindicatos rurais, que, consequentemente, a maioria dos sindicalistas eram pequenos agricultores e um bom grupo sem terra. E aí, junto com os sindicatos, surgiu a FETASE, que todos conhecem aqui, e pautar a reforma agrária. A reforma agrária em Sergipe, desde os tempos das colônias dos anos 40. Depois, mesmo no período do regime militar, Dom Helder Câmara esteve conosco em 68, pautando com os bispos do Nordeste, Bahia e Sergipe, Nordeste 3 e o Nordeste 2, pedindo aos militares ações estruturantes para que haja paz, porque a fome não gera paz. Lá em Propriar, 16 de outubro de 68. E Dom Helder Câmara, como secretário da CNBB, mal visto pelos militares já na época, pede a reforma agrária e faz um mapa sugerindo aos militares a desapropriação das terras. E os militares acataram. Todo o Baixo São Francisco, a área da risicultura, do lado de Sergipe e Alagoas, que hoje geridos pela Codevasf, foram respostas ao pedido dos bispos. E a igreja não parou por aí. Houve denúncias, enfrentamentos concretos de Dom José Brandão de Castro quanto à questão das apropriações, porque nas áreas, verdadeiros latifúndios cheios de poceiros. Então, os militares beneficiaram os proprietários, mas deixaram haver navios os pobres poceiros. Aí nós temos vários registros do caso do betume. Né? A imprensa, os arquivos públicos estão cheios de... Então, essa integralidade suscitou formação e empoderamento dos pobres. A novidade do Papa Francisco é que a integralidade não está somente no ser humano, mas toda a criação se irmana pela vida e clama por vida. A Laudato Si é um grito de urgência, estamos atrasados. Você imagina o caminhão carregado de cimento descendo a ladeira sem freio. Estamos nesse nível. Nós não temos a Diocese de Propriar nas romarias da terra há mais de 20 anos que a gente vem batendo nisso, discutindo essas questões, com pequenas ações, mas sempre denunciando, não é, a ineficiência do Estado. Aquela coisa a passo de lesmas. E o poder judiciário violento contra os pobres. As instituições que defendem o meio ambiente têm forças contra os pobres. Contra os ricos, não. Observe o Rio São Francisco, quantos pequenos resorts foram criados. Mas o IBAMA chega com violência em cima do catador de caranguejo. O litoral sergipano, quantas vezes nós ouvimos dizer que era uma área de proteção ambiental? Está cheio de resorts. Quer dizer, as leis ambientais, elas são fortes contra os mais fracos. Eu conversava com o Ministério Público, várias vezes dialogamos com o Ministério Público, né? Quanta lentidão para se decidir em defesa da vida.
quanta lentidão para decidir em defesa dos pobres. Graças a Deus que a consciência ecológica mobilizou uma consciência cidadã. O movimento quilombola de Sergipe ganhou corpo dentro dessa perspectiva. As mangabeiras, consequência da articulação do território Brejão dos Negros. O território Brejão dos Negros, que fica na Foz de São Francisco, foi num período em que havia leilão das desembocaduras dos rios de Sergipe para grandes resorts. Graças a Deus que alguns grupos se organizaram. Os negros do Brejão, os negros ali da Foz do Rio Japaratuba, alguns grupos de Santa Luzia e Itaí, na distância, ganharam corpo para garantir seu espaço. Mas não tem sido fácil. Até hoje, há quase 18 anos, o Brejão dos Negros, só falta o decreto presidencial. Mas por questões políticas, inclusive fazendeiros políticos da região com apoio do governador, isso é público, que foi a primeira fala do governador de Sergipe, quando ele tomou posse em janeiro, foi dizer que quilombo é coisa do atraso. E o decreto está parado lá em Brasília. Então, os enfrentamentos para defender a integralidade humana, né, a partir da justiça e do direito, emperra no jogo dos ricos. É muita coisa para falar. Outra coisa, os empreendimentos dos pobres, que dependem de investimentos passando pelo Banco do Nordeste, estão atrelados aos investimentos em compra de agrotóxicos. São vinculados. Ou você adere àquele pacote de venenos, ou o dinheiro não sai. É assim ou não é, minha gente? Entendeu? Quem mais destrói o meio ambiente, se for depender de recursos do Banco do Nordeste, só se usar aquele produto que não estimula a agroecologia. A agroecologia é uma resistência popular. É coisa de esquerda que seja. Depende das mangabeiras. Aí tem um fato bonito no Brejão dos Negros, com muito trabalho da Rede Caritas, Diocesana de Propriedade Nordeste 3, as famílias da comunidade quilombola da Resina decidiram não usar agrotóxicos. Produziram quase 300 toneladas de arroz agroecológico. Não é muito limpo, por quê? Porque o Rio São Francisco está contaminado. Aliás, todos os rios do Brasil, conforme os dados da campanha, estão contaminados. Sergipe não é diferente. Todos os rios estão contaminados. Aqui em Sergipe nós não temos 10% de matas mais. Quer dizer, a natureza continua gritando. E quem faz ecoar o grito da natureza somos nós. Então, essa relação da evangelização desvinculada do habitat natural, isso é meio herético, né, Padre Anderson? É herético isso. Que a primeira vocação nossa, conforme a Bíblia, a tradição, é de guardiães, como o senhor disse. É de cuidadores da vida. E quando fala assim, vida, não é só do meu coração, da minha alma. Isso é coisa de romantismo. Né? Aleatório, até fora de nossa órbita. O judaísmo cristão é vida concreta. Agora, não se diz que é pecado ser nojento. Quem não é nojento aqui, levante a mão. Não se diz nunca que é pecado sujar. Jogar lixo na rua não é nojeira, não. Mas alguém já disse que é pecado? Quando a vez vai se confessar, alguém já ouviu um pecado? Ai, padre, eu joguei lixo na rua. Ninguém disse. Que é tão natural ser nojento. Que é cultural. É cultural. Que não é pecado. Interessante. A gente precisa transformar essa cultura em pecado. Para ver se acorda, para ver se pega. Vamos reagir para a vida. Então é bom esse momento para fazer ecoar, mais uma vez, repito, não é a primeira vez, né? Desde que foi lançada lá da Autoci, que a gente trabalha esse tema em Sergipe, no clero de Sergipe. Inclusive, uma das decisões dos bispos de Sergipe, à época, em 2015, foi que cada padre criar, para estimular a sensibilidade com a natureza, nas festas de padroeiro, tem uma noite para o meio ambiente. Quem faz isso?
o clero geral de Sergipe decidiu, na grande assembleia, em todas as novenas, ter uma sobre a criação. Não pegou. E também ninguém cobra. Que é para criar sensibilidade, né, humano-ecológica. Obrigado.